Seja bem-vindo ao resumo de hoje. Você está no canal Filmes para Maratonar, e no vídeo de hoje vamos falar de um filme repleto de ação e suspense, Passageiro 57. Essa história cheia de reviravoltas vai te deixar grudado na tela do começo ao fim. A trama gira em torno de Charles Honey, um notório terrorista britânico, responsável por vários atentados e assassinatos ao longo dos anos. Charles é um verdadeiro mestre da fuga, sempre conseguindo escapar das autoridades com sua inteligência e habilidades fora do comum. Agora, depois de 15 anos fugindo, ele está prestes a enfrentar uma cirurgia para mudar completamente sua aparência pela 10ª vez. A primeira cena do filme já nos coloca dentro de uma sala de cirurgia. Charles está deitado na mesa, cercado por médicos prontos para realizar o procedimento. Quando o cirurgião pergunta se ele quer anestesia para suportar a dor, Charles, de forma sombria, responde que não precisa, pois ele gosta de sentir dor. Ele quer passar por todo o processo totalmente consciente. Fora do prédio, a polícia se prepara para invadir o local e finalmente prender Charles. A equipe está em alerta máximo, pois sabem que ele é extremamente perigoso e não hesita em matar. Quando os policiais chegam ao andar da cirurgia, Charles já estava preparado. Ele golpeia o cirurgião, desvia das balas e, numa cena impressionante, pula pela janela do 13º andar. Mas, como se fosse um acrobata treinado, Charles aterrissa perfeitamente e sai correndo pelas ruas. No entanto, a polícia consegue cercá-lo e, após anos de fuga, Charles Honey finalmente é capturado. A cena corta para dentro de um avião, onde conhecemos Martha, uma comissária de bordo que está realizando a checagem dos passageiros. Tudo parece tranquilo, até que de repente um homem puxa uma arma e faz Martha de refém. A tensão aumenta, mas Martha rapidamente reage, chuta o agressor e permite que outro passageiro tire a arma dele. Nesse momento, todos no avião começam a aplaudir, mas logo descobrimos que tudo não passava de um treinamento de defesa para os comissários de bordo. É nesse contexto que conhecemos nosso outro protagonista, John Cutter, um ex-agente do serviço secreto, aposentado após perder sua esposa em um trágico assalto. John é convidado a trabalhar na Atlantic International, uma companhia aérea que está montando uma nova unidade antiterrorista. Depois de muita relutância, John aceita o cargo, com a condição de trabalhar apenas 2 vezes por mês. Enquanto isso, Charles é transferido para a Califórnia, onde será julgado e possivelmente executado. Seu advogado o aconselha a alegar insanidade como estratégia de defesa. Mas Charles, sempre orgulhoso e com sangue nos olhos, recusa violentamente a sugestão, empurrando o advogado contra a mesa e afirmando: "Eu não sou louco." Agora o filme volta para John, que se prepara para seu primeiro dia de trabalho na Atlantic International. Ele é designado para um voo com cerca de 200 passageiros. Coincidentemente, Charles também está a bordo, sendo escoltado por 2 agentes do FBI. Entre os comissários de bordo, além de Martha, está uma jovem chamada Sabrina, que desempenhará um papel importante mais adiante. Durante o voo, um garoto brinca de atirar em Charles com uma arma imaginária. Charles, em um tom irônico, finge que foi atingido, mas ao estender os braços, suas algemas são reveladas, o que chama a atenção dos passageiros próximos. Enquanto isso, Sabrina, que secretamente faz parte do plano de Charles, se levanta, saca uma arma de dentro de uma caixa de metal e atira nos agentes do FBI, libertando Charles. Com Charles solto, ele rapidamente assume o controle do avião, declarando que o voo foi sequestrado. John, que estava no banheiro no momento, ouve o caos do lado de fora e percebe que precisa agir. Ele utiliza um telefone de bordo e informar a situação a seu amigo na Atlantic International, e em seguida se prepara para enfrentar os sequestradores. A partir desse momento, o filme se transforma em uma verdadeira corrida contra o tempo, com John lutando para recuperar o controle da situação e salvar os passageiros. Em uma sequência de tirar o fôlego, John consegue desarmar um dos sequestradores e se esconde no porão de carga do avião junto com Martha. Lá, ele elabora um plano ousado: despejar o combustível do avião, forçando um pouso de emergência. Martha, relutante a princípio, concorda com o plano e, com o combustível quase esgotado, o avião se prepara para um pouso de emergência. Charles, percebendo o que está acontecendo, ordena que os pilotos façam um pouso não programado em um pequeno aeroporto em Lake City, Louisiana. John e Martha aguardam ansiosos o momento em que o avião pousará, prontos para saltar assim que possível.
Logo após a aeronave finalmente parar, quando eles estão prestes a pular, um dos sequestradores surge inesperadamente. Ele empurra John para fora do avião, enquanto Martha é feita refém novamente. Rapidamente, 2 policiais chegam ao local e prendem John, apesar de sua tentativa em dizer que é o chefe de segurança do avião. Mas Charles, o líder dos sequestradores, já entra em contato com a torre de controle e o xerife Biggs. Charles é direto em suas exigências. O avião deve ser reabastecido em 10 minutos. Em troca, ele promete liberar 100 passageiros. Quando o xerife se recusa a ceder ao pedido, Charles demonstra sua crueldade matando 5 passageiros para provar que não está blefando. O ato brutal deixa Biggs apavorado e ele finalmente concorda em reabastecer o avião. John é levado até a sala de controle e diz ser um agente da polícia, mas Charles, muito esperto, diz ao delegado que John é um de seus comparsas e que foi jogado para fora do avião por traí-lo. O delegado ameaça matar John, que consegue escapar de maneira impressionante. Ele pega uma motocicleta da polícia e segue rapidamente em direção à pista de pouso. Após o reabastecimento do avião, Charles cumpre parcialmente sua promessa e libera os 100 passageiros. No entanto, ele aproveita a situação para fugir com mais 2 de seus comparsas, dirigindo-se a uma feira próxima. O FBI finalmente chega à torre de controle e exige um relatório completo da situação. Quando Biggs menciona que espancaram e prenderam John, o chefe do FBI fica furioso e revela que John é, na verdade, um dos agentes. Na feira, Charles e seus homens são seguidos discretamente por John, que está determinado a capturá-los. Infelizmente, seu disfarce é descoberto e um dos sequestradores tenta atirar nele, mas acaba acertando uma pessoa inocente, causando um grande tumulto. Em meio ao caos, John sobe numa roda gigante, seguido de perto por um dos sequestradores. Os dois acabam em uma luta intensa, que termina com o sequestrador sendo jogado da roda gigante e morrendo instantaneamente. Aproveitando a oportunidade, John se joga sobre Charles e o derruba, enquanto o FBI e os policiais locais o levam sob custódia. Slidell, um amigo de John, chega para parabenizá-lo pela captura do terrorista. Contudo, o perigo ainda não acabou. Charles ameaça os policiais, afirmando que se não for solto, seus capangas a bordo do avião começarão a matar os passageiros, um por um. John, furioso, tenta negociar com ele, mas sem sucesso. Em outras opções, o FBI e os oficiais decidem permitir que Charles volte ao avião. No entanto, eles elaboram um plano. Colocam atiradores de elite no topo de um prédio próximo, com a intenção de matar Charles e seus comparsas assim que eles saírem. John é encarregado de liderar toda a operação. 2 agentes do FBI escoltam Charles até o avião, mas no último momento os atiradores começam a atirar. O que eles não esperavam é que um dos comparsas de Charles já havia matado os atiradores originais e estava atirando nos agentes do FBI. O confronto resulta em várias mortes, inclusive de um dos capangas de Charles. O avião começa a se mover, mas John não está disposto a desistir. Ele pede a Biggs que o leve de carro até o avião, com um plano ousado em mente: agarrar o trem de pouso e entrar na aeronave por ali. Embora extremamente perigoso, John executa o plano com destreza, como se fizesse isso todos os dias. Uma vez dentro do avião, John vai até o porão de carga e mata um dos sequestradores. Em seguida, ele se esgueira até Sabrina, uma das cúmplices, e a neutraliza. Agora, só resta confrontar Charles. Antes de enfrentar o líder dos sequestradores, John se dirige ao cockpit e ordena aos pilotos que mudem o curso e retornem à pista de pouso de Lake Nosiri, onde tudo começou. A luta entre John e Charles é acirrada, com ambos trocando golpes violentos. Durante a briga, uma bala perdida quebra uma das janelas do avião, despressurizando a cabine. A porta do avião é arrancada e Martha, que estava perto da saída, fica pendurada no ar. No momento decisivo, John consegue arrastar Charles para a porta aberta e, em um último esforço, expulsa o terrorista para fora do avião, salvando todos a bordo. Com Charles finalmente morto, a situação chega ao fim, e os passageiros sobreviventes comemoram a vitória. John, exausto e aliviado, decide se afastar de toda a confusão, ignorando os repórteres e saindo com Martha em silêncio. No final, o superior de John, Sloan, aparece diante das câmeras, orgulhoso, e diz que foi ele quem coordenou toda a operação, aproveitando a oportunidade para brilhar aos olhos da imprensa. Esse foi o resumo de Passageiro 57, um filme eletrizante de ação e suspense.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Até a próxima!